Olá pessoal, hoje eu queria mostrar aqui e dar uma dica a algumas pessoas que se interessem para usar, nós utilizarmos essa bucha orgânica para lavar pratos, né? Substituindo aquela bucha convencional feita de petróleo. E eu fiz teste com ela aqui durante uns 2 anos e pude comprovar a eficiência dessa bucha em relação à outra, né? Em relação à de petróleo, né? A de petróleo ela costuma aderir mais à gordura, né? Isso pelo menos foi o que eu presenciei aqui nesse tempo. Ela ficava mais fácil de lavar, né? Depois que a gente coloca debaixo da torneira, ela sai a gordura, ela sai a sujeira. Parece que a outra adere um pouco, que você tem que colocar sabão nela para poder enxaguar ela, não com o próprio sabão que está nela, eu conseguia tirar a gordura. E a única desvantagem que eu vejo de usar esse tipo de bucha aqui é o preço, né? Porque ela se torna muito cara. Mas aí é que eu tenho a minha questão da minha ideia que eu quero colocar em prática, né? Ela não precisa custar tão caro assim. A gente pode fazer isso. E a gente pode fazer isso plantando, né? Então, assim, eu tenho a ideia de estar distribuindo sementes aí para quem quiser, né? Sem nenhum custo. Eu acho que a pessoa só pagaria o custo da carta, né? Eu mandaria 3, 4 sementinhas para cada um que quisesse plantar em casa. Às vezes a pessoa tem um lugarzinho pequeno. E isso aqui é uma planta trepadeira, então ela não ocupa espaço, ela sobe, ela só rama bastante, mas ela não ocupa espaço embaixo. Então, se você tiver pelo menos um pequeno espaço no quintal, ou não digo assim vaso, que eu não sei se ela daria resultado. Eu não fiz nenhum teste. Se alguém tiver aí, comente, né? Fale aí, ó, já plantei bucha e tal, e funcionou no vaso, ou não funcionou, então não sei, não testei ainda. Eu tenho testado essa, mas eu amoleço a fibra. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui, né? E como vocês vão fazer isso. Você primeiro pega a bucha, vai descascar ela toda, né? Esse, Pega uma faquinha desse tipo, uma faquinha de serra. Não tente fazer com faca cega ou faca de cortar carne, porque ela pode escorregar, é muito perigoso, tá? E depois você descasca ela toda, tira essa casca. E eu vou fazer exatamente uma solução com cloro e água para que ela amoleça a fibra e fique tão, tão, tão macia quanto a bucha convencional feita de petróleo. E uma outra coisa que eu percebi também, pessoal, é o seguinte: a durabilidade dela na pia. Né? As minhas aqui, né? Porque cada um tem uma demanda, a gente não pode dizer, né? Na minha casa dura tanto, então, cada um tem uma demanda de quantidade de prato, quantas vezes lava, o que é que faz com a bucha também e tal. Enfim, mas a bucha tem durado mais tempo, essa bucha aqui, orgânica, tem durado mais tempo do que a minha bucha que eu usava normal. Então eu fiquei usando as duas por esses 2 anos, né? Ainda tenho da outra, ainda utilizo da outra, mas às vezes o meu maior trabalho era esse, executar exatamente esse processo que eu quero passar para vocês. Não é um processo difícil, mas cada um tem sua correria, então se torna às vezes um pouco complicado para cada um, né? E tem gente que tira de letra, né? Então, vamos lá. Eu peguei um copinho desse de requeijão, né? E coloquei aqui mais ou menos uns. Esse copinho deve ser de 200 ml. 200 ml mais ou menos. Aqui tem 20 ml de cloro, né? E coloquei 3 copos desse cheios de água, que dariam mais ou menos 600 ml de água, né? Um meio litro, um pouco mais que meio litro de água. E aí eu vou colocar numa bacia, né? Só que eu vou cortar a bucha primeiro, deixo o cloro mexendo aqui. Eu não testei essa ainda, que é ela madura, não seca, como essa aqui já tá. Essa aqui eu colhi sequinha do pé. E essa daqui eu colhi verde. Verde não, ela tá madura, né? Ela tá com a cor de madura. A verde você corta e, inclusive, eu já ouvi falar. Não sei se confirma isso, se também, se vocês, alguém souber disso e quiser comentar, pode comentar. Mas eu já ouvi falar em algumas pessoas que comem a bucha quando ela tá bem verdinha, como se fosse pepino, ensalada, sei lá, não sei. Mas essa daqui eu queria testar dessa vez, né? Essa daqui, sim, é a normal, é o que eu vou fazer, a gente corta as partes dela aqui em medida mais ou menos do tamanho da bucha, né? Da bucha convencional.
e a gente coloca ali para amolecer. Depois a gente corta ela, fica até mais fácil para cortar depois. Só que eu queria mostrar um outro corte que eu costumo fazer que facilita a lavagem, porque ele me dá as duas opções de lado da bucha, né? A bucha não tem os dois lados, um lado mais macio e um lado mais crespo, né? Geralmente o lado mais macio é o que faz mais espuma, né? Pra gente lavar prato, panela e tal. Mas o lado crespo serve para tirar a sujeira maior da panela. Então eu corto ela no meio e vocês vão ver como ela fica um lado crespo. Ei, a faca deu ruim aqui, ó. Um lado crespo, vai ficar um lado crespo e vai ficar um lado macio, que é o lado de fora. E isso, as fibras vão ter que ficar amolecendo durante 24 horas. Eu coloquei 24 horas. Eu ia até testar um tempo menor, mas eu deixei de um dia para o outro e a fibra ficou bem molinha, então assim, eu não me arriscaria. Um outro ponto é tirar as sementes, né? As sementes que vocês conseguirem, né? Eu vou ver se eu consigo. Eu estou produzindo aqui agora no meu quintal, mas eu não tenho uma quantidade suficiente para poder vender, né? E nem tenho interesse nisso. Eu queria distribuir a semente para que as pessoas tivessem essa ideia. Comecem a usar, sabe? Faz toda a diferença para o meio ambiente, faz toda a diferença para nós, né? Quanto menos petróleo, melhor. E a gente já percebeu, né, biologicamente falando, a gente já percebeu que o mundo não vai suportar mais, né? Nós não vamos, a humanidade não vai suportar se a gente não começar agora a diminuir nosso consumo de petróleo, né? Tudo é feito de petróleo hoje em dia, né? Muito plástico, essa bucha, e são materiais que duram muito tempo na natureza, né? Causam dano. Eu tive meu cachorro, ele comia às vezes essa bucha, mas ele pegava na rua, porque aqui eu não usava muito ela e muito menos eu deixava descartado no chão. Mas eu já cheguei a pegar nele, ele botando para fora, né, aquela bucha de petróleo. Então, assim, às vezes o cachorro é filhote e tal, enfim, e ele vai e sai comendo tudo, né? Depende da raça também, tem cachorro que come de tudo. Mas enfim, por exemplo, se ele comesse uma bucha dessa, não faria mal nenhum, né? Então, é uma das grandes diferenças, né? A gente tem que estar sempre visando as diferenças que são positivas para a nossa sobrevivência aqui na Terra, né? Nós vamos precisar disso. Quer dizer, nós estamos precisando disso, né? Então, vamos voltar para o caso aqui. Né? Então eu tirei todas as sementes, ó, você limpa de um lado ao outro. Esse lado é o que vai ficar crespo depois, um pouco mais crespo, porque ele tem a parte de dentro. Isso depende também do corte que vocês vão fazer, tá? Cada um pode fazer do corte que quiser, mas eu corto sempre no meio. Eu corto ela no meio totalmente e ela vai ficar bem espichadinha, do tamanho da bucha. Quem quiser, depois pega a tesoura e corta ela do tamanho da bucha. Você vai usar igual a bucha, né? Você só tem que se acostumar, né? Eu vi a minha grande dificuldade aqui foi exatamente se acostumar, apenas se acostumar, né? Então, ó, vamos lá, deixar aqui na água de um dia para o outro, né? Vamos ver como é que ela vai ficar. A solução tá bem forte. Vou botar essa daqui também e vou testar também a verde. Mas a verde eu só vou ter o resultado depois, né? Depois dessas 24 horas e depois que fizer um teste aí. Eu acho que eu vou fazer outros vídeos para poder mostrar aí, para ver quem tiver interesse, tá? Em tentar, né? Pelo menos fazer uma tentativa de estar utilizando, assim como eu utilizei por 2 anos essa bucha e quero voltar a utilizar, por isso que eu replantei, né? Meu pezão tá bem bonito, inclusive eu vou mostrar isso para vocês, é muito importante, né? O pé de bucha aqui no quintal. Nossa bucha vai ficar ali 24 horas, então vamos ver o que vai dar. Aí meu pé de bucha sai tomando tudo aqui no quintal. Ele invade tudo, ele tá por cima do pé de café, tá por cima do pé de tâmara, ele tá ramando para lá, ele já tá subindo na obra. Então, assim, é uma planta que vale muito a pena você plantar, né? A não ser que a pessoa não goste, né? Não queira saber. Ah, não quero nada no meu quintal. Aí compra a bucha, né? Porque assim, ela ainda tá cara, mas quanto mais pessoas estiverem plantando, quanto mais pessoas estiverem plantando e distribuindo para os vizinhos, para os amigos da rua, estiverem fazendo isso, mais barato ela vai custar no mercado para quem quiser, né, comprar, né? Então assim, eu acho que a grande procura e o grande entendimento e também a conscientização das pessoas que vendem, né, para não querer ganhar o mundo agora, né? A gente precisa mais salvar o mundo e não ganhar o mundo agora, não ganhar nada de dinheiro agora sim, né? Claro que todo mundo precisa trabalhar e ganhar dinheiro, mas eu não quero que isso se torne algo rentável, não é a minha intenção. Senão quebra qualquer sentido real do que eu quero que aconteça, né?
são as nossas mudanças, as nossas melhorias, né? Quanto menos petróleo a gente usar no mundo, melhor, mais chance a gente vai ter, mais tempo a gente vai perpetuar aqui na Terra. Porque do jeito que a gente está indo, nesse ritmo que a gente está indo, a gente não vai durar muito tempo. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês possam também experimentar, né, essa utilização que eu acho que já é utilizado por muita gente. Isso não é novidade. Só que a gente ainda não tem o costume, né, de abandonar o petróleo. De abandonar o petróleo, não vou dizer o petróleo agora, mas abandonar de usar, por exemplo, vamos começar, né, a deixar de usar essa bucha, né? Se a gente já deixar de usar essa bucha, a gente já vai estar dando um grande passo, porque são milhões, milhões e milhões dessas buchas que vão parar em rios, vão parar no mar, vão parar na garganta de várias tartarugas, vão parar dentro de cachorro. Então, assim, é sempre prejudicial essa utilização, né? Digamos que a gente pode fazer um desmame, né, como é conhecido, um processo de desmame do uso do petróleo de uma forma bem lenta, né, que é o que vai acontecer com a humanidade aos poucos. Mas isso depende da nossa consciência. E é essa consciência que a gente tem que passar para os outros. Porque é a única coisa que vai, né, depois que a gente morre, acaba, e só fica isso, só fica esses ensinamentos, essas tentativas, pelo menos, né? Porque eu não me vejo, né? Eu só me vejo como uma pessoa que está tentando ajudar, entendeu? Eu espero as críticas positivas e sempre as críticas positivas, essas críticas negativas, né, que não vão me agregar nada, não, sei lá, nem precisa vir, né? Mas eu espero sempre estar fazendo algo para o bem de todos, porque eu quero um lugar melhor para o meu filho, né? Então, assim, eu espero, e eu acho que é isso que todo pai espera também, né? Toda mãe também espera um mundo um pouco melhor do que o que a gente está tendo hoje, né? Do que a nossa geração está fazendo hoje com o planeta. Então, assim, a gente vai pagar o preço. O preço quem paga somos nós, né? Por mais que os animais também sofram muito com esse desequilíbrio ambiental que nós causamos constantemente, mas o maior prejudicado é o ser humano, somos nós. É a nossa escassez de água que está em jogo, é a nossa, sabe? São os nossos maiores valores, são os nossos maiores bens, né? Que são a nossa vida e nossos filhos. Então a gente precisa entender, se a gente não fizer nada hoje, vai ser bem difícil, né? Sei lá, vai que né? Já seria uma, algo que fosse realmente ser, sei lá, significativo em relação a reduzir o lixo, porque eu acho que as pessoas começam a aprender, né, em fazer reciclagem e começar a observar que você pode ser uma pessoa que não vai jogar uma bucha daquela fora, né, toda semana, né? Imagina, toda semana. Então, assim, já é uma quantidade gigantesca. Isso eu estou falando de uma pessoa, né? Então, assim, eu já diminuí minha cota, eu já não jogo mais esse lixo fora. Então, assim, eu me sinto melhor, eu me sinto um pouco melhor, né? Eu consigo pagar, né? Graças a Deus eu já paguei também com árvores, a questão tanto minha como dos meus dois filhos, a questão do consumo de oxigênio, do consumo de água, que todos os seres humanos que respiram, que estão vivos aí, precisam, né? E, entre aspas, devem para a natureza, né? Na verdade, não é entre aspas, né? A gente deve para a natureza, mas a consciência é de cada um. Ninguém é obrigado a mudar, ninguém é obrigado a fazer isso, ninguém é obrigado a fazer nada, né? Mas nós temos a inteligência. E a inteligência é uma virtude humana que ela precisa ser colocada em prática, né? Então, assim, com pequenos atos, com pequenas atitudes, com pequenas mudanças, a gente pode chegar lá. Não adianta a gente pensar em algo muito lá na frente. Ah, vamos parar de usar o plástico hoje, vamos parar de usar os derivados do petróleo. Não é assim, né? A gente precisa dar só o primeiro passo, né? Sei lá, e eu vejo o primeiro passo aí pela cozinha, né? Já que hoje é o meu grande peso é enfrentar as pias e mais pias de prato que nunca param de nascer na minha pia. Mas é isso aí, eu tô aprendendo, né? É uma fase nova, é uma vivência muito nova e muito pesada para mim, né? Porque é, é tudo mais difícil quando o homem tem que enfrentar.
em fazer coisas que as mulheres já faziam há séculos, né? E muito bem, né? Como eu falo às vezes, as mulheres aprenderam, se aperfeiçoaram tanto nessa técnica de ser dona de casa, que as fizeram fortes e resistentes, sabe? Porque quem faz o trabalho de casa sabe o que eu estou falando. Mas quem não, nunca faz, ou nunca fez, ou fez só um pouquinho, não vai entender, né? Não vai entender o que causa hoje nas pessoas, né? Esse desgaste, né? E principalmente nas mulheres, porque elas estão sendo comprimidas realmente com essa responsabilidade, né? Claro que em muitos lugares, em muitos países, já se tem uma cultura diferente, né? Mas não é hoje a coisa comum, não é ainda comum. A gente sabe que acontece muito nos nossos lares, principalmente aqui no Brasil, no nosso país, né, ainda assim, né, tem esse sufocamento das mulheres que às vezes trabalham em jornadas normais como as dos homens na rua e ainda chegam em casa, ainda tem que criar dos filhos, cuidar da casa, cuidar da comida, cuidar de tudo, né? Então assim, é por isso que eu venho a esse lado aí que eu agora estou aprendendo cada vez mais, né? A esse lado feminino, as mulheres elas sabem desenvolver muito bem e sabem fazer duas coisas ao mesmo tempo com a mão só e com salto alto, né? Eu já vi mulher fazendo um monte de coisas com um filho no colo, segurando a criancinha no colo e fazendo um monte de coisa com a mão só, e eu ficava olhando aquilo, eu falei, nossa, como é possível que ser extremamente estranho e aperfeiçoado para poder conseguir se desenvolver, se desquebrar, se despedaçar em 10 pedaços para poder resolver tudo, né? Então é isso aí. Eu acho que é um processo, nós todos estamos sempre em processos de melhoramento, né? E eu vejo a nossa opção da bucha como um primeiro passo, né? Vamos lá, vamos tentar, vamos melhorar, vamos plantar mais dessa bucha. Quem tiver espaço, planta em casa. Eu envio a semente para quem quiser, não tem problema nenhum. E eu vou tentar conseguir o máximo de sementes possíveis, né, para enviar para quem quiser receber por carta. Eu não sei que custo teria isso, não vi nada, não vi essa logística ainda. Queria muita ajuda de qualquer um aí, de todos vocês que quiserem ajudar nisso, mas eu tô aqui. Eu tô aqui com as sementes, né? São poucas. Eu não atenderia todo mundo, não teria como atender todo mundo, mas todas as sementes que eu conseguir daqui, do meu quintal, eu vou estar distribuindo para quem quiser e para quem, sabe, também der um feedback, vai ser sensacional ouvir um feedback assim, poxa, Lucas, eu estou usando a bucha, foi muito bom. Ou, poxa, Lucas, eu estou usando a bucha, mas também não foi bom, não foi legal, não estou me acostumando. Enfim, é legal saber esse feedback, sabe? Pra gente saber, pra gente fazer pelo menos né, ter uma ideia, né, que a gente está tentando fazer alguma coisa, que se realmente isso tem sentido, né? Para mim tem sentido, eu espero que para todo mundo tenha também. Vamos lá, vamos melhorar. É isso aí. Abraço a todos.